Olá, tudo bem? Está começando mais um Voz Cooperativa, o podcast do Sicoob aqui de São Miguel do Oeste. Eu sou Débora Paterno e hoje eu vou conversar com a Joiciane. A Joiciane, que é a nossa convidada, seja bem-vinda. Obrigada. Joiciane, falei teu nome certo? Certinho. Joiciane, você é responsável pela parte de gestão de pessoas do Sicoob, é isso? Isso mesmo. Então hoje a gente não vai falar de números. Também um pouquinho. Tem números também? Tem também. E eu achando que hoje não ia ter essa coisa de números. Então, a gestão de pessoas envolve números também. Também, com certeza. Obviamente. Então, hoje tu vai contar um pouquinho para nós sobre isso. Quem é a Joiciane? É Joiciane Tressoldi, é isso? Isso mesmo. Conta um pouquinho para nós, para quem está assistindo, ouvindo o nosso podcast, te conhecer. Como é que foi a tua trajetória no Sicoob? Quando que você começou? Quanto tempo você está no Sicoob? A gente quer te conhecer. Tá bom, então. Então, eu estou na cooperativa fazem 12 anos. Olha, bastante tempo. Bastante. Eu entrei na época ainda que fazia faculdade, né? Fiz meu primeiro estágio no Sicoob. Me formei em ciências contábeis, né? Então ela é inteligente. Ela sabe lidar com números, agora eu entendi. Vim dessas ciências, né? Mas através do Sicoob, eu me desenvolvi muito nessa área de gestão de pessoas. Então, foi minha primeira experiência na área e foi aonde eu adquiri uma série de conhecimentos. A partir da atuação no Sicoob, fiz uma série de especializações na área de gestão de pessoas. Então, legal. Lá na minha graduação, talvez não imaginava trabalhar nessa área e hoje já não me enxergo trabalhando em outro lugar. Outra área. Então, é que isso legal. Aí. Posso te chamar de Joice? Ou Pode. É Joice ou Joice? Joice. Joice, é o teu segundo nome, isso então. Aí. Joice, conta pra gente. Eu conheço já algumas pessoas do Sicoob, uma pelo atendimento, né, quando eu vou ao Sicoob. Outra porque a gente está conhecendo aqui no podcast. Todo mês vem uma pessoa diferente para falar do trabalho e falar do Sicoob. Mas como é que é a estrutura do Sicoob hoje? Quantas pessoas tem trabalhando no Sicoob? É muita gente, né? É bastante gente. Então, o Sicoob São Miguel, a nossa sede é aqui em São Miguel. E a gente tem hoje mais de 50 agências nos 3 estados do Sul. E tu cuida tudo isso? A gente aqui é sede de todas essas unidades. Nossa, então é muito trabalho. Isso, te tirei do trabalho agora. Meu Deus. São mais de 630 profissionais, né? Então, 630. Isso aí. Então, não só a nossa área, né, gestão de pessoas, mas as outras áreas, administrativo, financeiro, contabilidade, marketing, tecnologia, todas essas áreas a gente tem aqui na nossa sede administrativa e faz a gestão de todas essas agências aí espalhadas pelos 3 estados e em expansão, né? No Rio Grande do Sul, por exemplo, a gente tem muitos municípios ainda para abrir, para atuar. E a gente sempre fala sobre isso, e a gente falou principalmente quando a Marisa veio aqui, né? Sobre a presença da mulher e falando de diversidade, sobre jovens, sobre a presença da mulher cada vez mais firme frente à cooperativa, por exemplo, né? Como é que o Sicoob vê e trabalha isso para envolver e ter essa diversidade dentro da cooperativa, ou das cooperativas, porque são várias, né? São várias. A gente tem um quadro bem diverso, eu diria. É um quadro diverso de gêneros, né? A gente tem hoje, em média, 57% de mulheres, 43% de homens. Sempre fomos a maioria mulher, olha só. Já gostei. Entre as lideranças também a gente tem uma boa representatividade, né? 33% das lideranças são femininas. E a gente tem outras diversidades também, de gêneros e idades também, gerações, né? Porque as gerações também são importantes para manter o equilíbrio de ideias, perfis diferentes. Exatamente. Então, até porque até a linguagem muda, né? Exatamente. E aí, para que o cliente se sinta bem recebido, ele se sinta igual quem está atendendo ele, vocês pensam nisso, né? Perfeito. Porque os nossos clientes também são diversos. Né? A gente pode atender desde o público pessoa física, o jovem, o filho do produtor rural, o pessoa jurídica, a empresa. Então, a gente tem um público de associados diversos. Bem diverso, né? E para atender esse público, o nosso quadro funcional também acompanha essa diversidade. Olha só que legal. Outro dia eu vi que vocês fizeram um evento com homenagem a algumas pessoas. Pelo tempo que elas estão no Sicoob, tu recebeu homenagem também?
Eu não recebi este ano, daqui uns 3 anos. Então conta pra gente como funciona essa homenagem, quem participa, quem recebe, de quanto em quanto tempo o Cicobi faz isso e qual a importância dessa homenagem. Perfeito. Para começar, então, o nome do nosso programa é DNA Cicobi. Né? E DNA remete a algo muito profundo, que é o que a gente acredita que os profissionais que permanecem na cooperativa têm, que é a convergência dos seus valores com os valores da cooperativa. Então, a gente premia o tempo de casa múltiplo de 5. 5, 10, 15, 20, sempre que então completa. Então, tá quase chegando na próxima, né? Porque tu já recebeu outras vezes. Eu recebi nos 10, né? E agora o próximo é os 15. 15. Isso aí. E o que recebe nessa homenagem? Então, a gente entrega para o funcionário uma homenagem em forma de vídeo, né? Um vídeo muito especial feito exclusivamente para ele. Que legal, né? Na empresa que vocês trabalham tem isso. Então, isso é feito com muito carinho. Que bacana. Com muito carinho, especialmente para cada um dos funcionários. Tem uma premiação também, que é de 5 anos é um prêmio, 10 anos é outro e vai crescendo. Pode contar para nós que tipo de prêmio que é? Pode sim. Então, os 5 anos o pessoal ganhou um copo, aquele copo Stanley personalizado. Olha que legal. Nos 10 o pessoal ganhou um kit chimarrão personalizado também. 15 anos é uma televisão. Vai crescendo o prêmio. Isso aí, vai crescendo. E 20 anos é uma viagem com a família. Ai, gente. E a partir daí são premiações em dinheiro daí, né? É um valor em dinheiro. Tô arrepiada aqui, já querendo mandar o currículo. Depois a gente conversa, depois que acabar a gravação aqui, vamos conversar. Vamos conversar. É você que faz a contratação? Também. Olha a oportunidade, gente. Tô com a mulher aqui, ó. E também é uma forma, né, de reconhecer, porque a gente tem pessoas que estão há 25, 30 anos até na cooperativa. E esse tempo elas se comprometeram com o Cicobi, né? Com né? certeza. É uma vida dedicada à empresa, né? Exatamente. E passou por diversas situações, as boas e as não tão boas. Sim. Então, é uma vida dedicada. Que legal. E esse ano, assim, a gente tenta, nesse evento, todo ano trazer algo diferente. Esse evento tem todos os anos, Todos os anos. Então, o último agora foi em julho. E esse ano a gente inovou e trouxe, além dos homenageados para o evento, a gente deixou, né, pediu que eles convidassem pessoas especiais, familiares deles. Que legal. Então, esse ano foi um evento, assim, melhor que os outros, porque a família participou porque a família participou. Então, o feedback que a gente teve foi muito positivo. E a gente entende que a família muitas vezes apoia o nosso crescimento no trabalho, né? O nosso tempo à disposição, enfim, né? E foi bem positivo esse evento esse ano em função disso também. Que legal. E além desse reconhecimento que o Cicobi demonstra ao seu quadro de funcionários, quais os outros benefícios que tu pode citar que o Cicobi oferece para quem trabalha no Cicobi? Eu separaria, Débora, eles em dois tipos de benefícios, né? Os monetários, né? Em valor em dinheiro. A gente, então, recebe um vale alimentação também, que ele é maior até que o nosso salário mínimo, então, ele é muito competitivo no mercado. A gente recebe plano de saúde, plano odontológico. Ai, para. Eu já quero mandar meu currículo, gente. É uma gama bem diferenciada, assim. A gente pensa desde o colaborador em si, porque né? O colaborador estando bem, ele vai atender bem também os clientes, né? Perfeito. E muitos dos benefícios englobam a família. Então, por exemplo, plano de saúde, plano odontológico, auxílio infantil para os filhos pequenos, engloba a família, previdência privada, né? Pensando lá no futuro, na aposentadoria, quando vai, né, parar de trabalhar. Então, é uma série de benefícios pensando nisso, desde o seguro de vida, que é custeado pela cooperativa, desde um empréstimo consignado específico para o funcionário, além do reconhecimento por tempo de casa, um anuênio todo mês, quando a gente completa o tempo de casa, né? Então, esses seriam os monetários que a gente fala. Sim. Mas, muito além disso, a gente tem os não monetários, que não têm um preço, mas têm um valor. E é desde o nosso horário de sair, né, 17 horas, algumas agências... Hoje tu tá até mais tarde, né? Então, algumas agências fazem o expediente 8h30, 17h30, mas é o horário
final da gente, não trabalhar o sábado, então poder ficar com a família. Treinamentos que a gente tem, então, no último ano foram... Eu vejo que vocês viajam para fazer treinamentos, participar de treinamentos, palestras, né? Isso aí, e são treinamentos, assim, que talvez, por conta própria, a gente não conseguiria custear. Então, são treinamentos pensando, sim, na aplicação no dia a dia, na atividade, mas o conhecimento é da gente. Sim. Fica pra gente. Então, e fora a expansão, né? Então, um mundo de oportunidades com a expansão, né? Mais de 50 agências, mais de 50 municípios ainda a abrir agência. Então, de oportunidades nem se fala quantas ainda tem, né? Gente, eu tô aqui escutando ela e pensando, meu Deus, eu preciso entrar no meu e-mail agora e mandar um currículo para o Sicoob. Falando nisso, agora peguem caneta e papel e anotem, porque eu vou pedir para ela. Como que funciona para quem quer fazer parte do time Sicoob? Como é que eu faço? Tem entrevista, mando currículo? Explica pra gente um pouquinho como é que é feita essa parte de seleção, o que uma pessoa precisa ter e ser para entrar nesse time Sicoob. Vou anotar. Legal. Então, o primeiro passo, né, para demonstrar o interesse, a gente tem lá no nosso site, no rodapé do site, o ícone Trabalhe Conosco. Então, através desse ícone, a gente consegue cadastrar o currículo. Sempre que a gente divulga a vaga, é possível a pessoa, né, o candidato, se inscrever para aquela vaga em específico. Mas quando a gente não tem vaga aberta, eu posso ir lá e cadastrar o meu currículo para ficar no banco de talentos do Sicoob. Né? Então, eu posso manter o meu currículo sempre atualizado lá. Interessante. E pensando na nossa atividade, no nosso negócio, atendimento. Né? Então, somos uma instituição financeira cooperativa. Então, é muito importante que a pessoa goste de estar com outras pessoas, de atender, né? Outras pessoas. E esse é um dos pontos... Aquela cara fechada, se tu é mal-humorado, já era. Descarta, nem manda currículo, né? Precisa gostar de gente. Né? Acredito que em todas as profissões, mas falando da nossa, né? Precisa muito disso. E os nossos associados, eles buscam a cooperativa para realizar um sonho, seja para adquirir um carro, seja para proteger a família. Então, não é um mero trabalho, a gente tem um propósito final. Sim. Né, que é isso proteger... toda vez que a gente fala aqui do Sicoob, todos que vêm aqui falar sobre o Sicoob deixam isso bem claro, né? Que tem um propósito além, né? É algo muito maior, né? Satisfazer aquela necessidade, mas saber que quando o associado precisou, ele foi atendido. Então, ter esse espírito de atendimento, de empatia com o associado, acredito que seja uma das características mais importantes. E aí, para quem não conhece nada de instituição financeira, hoje tem algumas certificações, como a certificação Ambima, CPA10, CPA20, que fazem entender um pouquinho mais do mercado. Então, não entrei no Sicoob ainda, mas quero entender um pouquinho mais, vai ser um diferencial se eu já tiver a certificação. Então, quem quiser ir estudando, aí é uma oportunidade. Fica a dica. Eu estava olhando para ela aqui, escutando que no início, quando eu cheguei, ela estava lendo assim as perguntas, que a gente fez uma pauta para seguir, né? Porque cada podcast tem um assunto. E ela disse, será que eu não vou esquecer? Eu vou ficar com a minha colinha. Gente, ela não precisa de colinha nada. Fala maravilhosamente bem. Não sei nem porque tu estava preocupada, viu? Joyce, fui contratada pelo Sicoob. Tu me ajudou lá a ser selecionada. Eu posso construir carreira dentro do Sicoob? Eu posso avançar? Como é que funciona isso? Eu posso evoluir? Tem habilidades que são necessárias? E aí você já citou os cursos que vocês participam. Isso tudo ajuda para evoluir dentro da cooperativa? Com certeza. A gente tem inúmeros exemplos de pessoas que começaram as suas carreiras na cooperativa, um estágio, um menor aprendiz, e hoje são gestores até diretores. Então, olha que legal. É possível, sim, né, fazer esse caminho. E eu dividiria... Você começou assim, né? Comecei como estagiária. Isso aí. E hoje eu dividiria assim em habilidades técnicas, né, que são as habilidades aquelas que eu preciso para a minha profissão. Se eu vou trabalhar no RH, eu preciso entender dessa área. Se eu for trabalhar na contabilidade, eu preciso entender de contabilidade, de tecnologia, enfim, né? São as correlatas. E aí as habilidades outras que podem vir junto com o profissional, Excel, outras habilidades, negociação, conhecimento, né, relacionado a isso. Mas muito se fala também em habilidades empreendedoras. E isso remete muito a ter uma empresa. Para mim, ter uma habilidade empreendedora, eu tenho que ter uma empresa. E não é mais assim.
Eu posso ser empreendedora sendo funcionária de uma empresa, sendo funcionária do Mas sendo Sicoob. proativo e tendo iniciativa. Perfeito. Né? Aquelas situações difíceis que ninguém quer resolver, eu tomo a frente, eu tenho iniciativa, né? Eu tenho prontidão, que é um dos nossos valores, inclusive. Então, diante dessas situações, eu posso me demonstrar empreendedora. E ainda, né, um adicional não menos importante é as habilidades comportamentais, que muito se fala no mercado também. No último mês eu estive num congresso e uma das falas que me marcou muito foi que não é a inteligência artificial que vai tirar o emprego das pessoas. Né? É a habilidade, a falta de habilidade emocional. Porque as habilidades técnicas, elas são fáceis de aprender. O emocional você precisa ir desenvolvendo, a inteligência emocional, a empatia, resiliência. Então, essas são habilidades que hoje o mercado pede para o profissional e não é diferente no Sicoob. E já você já está respondendo a próxima pergunta que eu iria fazer, que é para quem está começando no mercado de trabalho, que dicas você passaria para essas pessoas, que habilidades que são importantes? Já vem um pouquinho o que você já falou, né? A parte emocional, que não é só a técnica, né? A principal, porque a técnica, quando você... a repetição, o treinamento, você vai conseguindo, você vai ter, né? A habilidade técnica. Agora, a parte da inteligência emocional é um pouco mais difícil. Exato. Precisa um pouquinho mais de treino. E a carreira, eu sempre acreditei muito que ela é responsabilidade nossa. O protagonismo por ela é meu. Né? A empresa pode me apoiar, pode me dar ferramentas, mas vai depender muito mais de mim. Então, eu acredito que quando a gente quer construir uma carreira, o primeiro passo é se autorresponsabilizar por ela. Um segundo passo seria estudo contínuo. Aquela velha frase de que terminei a faculdade e nunca mais vou estudar, não existe mais. Uma coisa que hoje era de um jeito, amanhã o mercado já mudou. Muda o tempo todo, né? Exatamente. Então, preciso continuar estudando a parte técnica também, me atualizando com o mercado. A emocional nem se fala, né? A gente utiliza na nossa família, enfim, no trabalho dia a dia. Também. E se adaptar. Se a gente pegar um exemplo, de certa forma, recente, que foi a pandemia, quantas empresas que a adaptação foi motivo de sucesso ou de fracasso. Exatamente. Então, se adaptar numa velocidade rápida diante do cenário é bem importante também. E ser persistente. Uma carreira, assim como tudo na vida, não é do dia para a noite. É um tijolinho, é um passinho por vez. E esse é um grande problema nos dias de hoje, porque a gente tem pressa, a gente quer tudo muito rápido. E quem trouxe isso, creio eu, que foi a internet. Eu vejo por mim como é difícil a gente se concentrar, por exemplo, numa leitura de um livro. A gente quer já tudo saber logo ao final da história, porque hoje no celular a gente assiste um vídeo de no máximo 1 minuto e já está cansado e não quer mais ver o resto, né? Perfeito. E a gente desiste muito fácil, justamente por isso, por ter pressa, por querer o resultado para ontem, e não é assim, né? Verdade. Como tudo na vida, né? Precisa passar pelo seu devido caminho para chegar, né, no resultado. Eu acredito muito nisso, pessoalmente, independente do Sicoob, pessoalmente eu acredito muito nisso. E falando do Sicoob, para a gente finalizar, eu soube que o Sicoob foi reconhecido como uma das melhores empresas para se trabalhar. Mais um motivo para a gente tentar mandar o currículo para o Sicoob. Vai encher de currículo lá depois desse podcast. Que legal. Como construir um ambiente dessa forma que o Sicoob tem hoje? Como é que o Sicoob fez para conseguir alcançar esse ambiente tão agradável para se trabalhar e ter os funcionários e colaboradores felizes? Inclusive, estão vindo aqui de forma voluntária para conversar e contar um pouquinho, né, sobre... Aí. Como a gente faz para construir esse ambiente, Joyce? De novo, assim, entender que não é uma ação isolada. A cooperativa, por exemplo, o Sicoob São Miguel já faz essas pesquisas há mais de 15 anos. Essa última que você citou, a gente fez através da GPTW, que é uma consultoria mundial, mas fazem mais de 15 anos que a gente realiza pesquisa de clima com o intuito de gerar insumo para a gente melhorar as práticas de gestão de pessoas, as políticas de gestão de pessoas. Então, uma ação não se isola da outra. Então, precisa, todos os anos, fomentar alguma coisa. Então, um pensamento que os empresários, que as empresas podem ter é essa questão da continuidade, da consistência, não fazer uma única ação pensando que isso vai mudar todo o ambiente de trabalho.
E eu acredito muito, você falou no início sobre números, eu acredito muito em 2 frentes, pessoas e resultados. Não é uma em detrimento de outra, é as 2 juntas. Porque as pessoas fazem um ambiente de trabalho. Exatamente. A gente passa 8 horas, no mínimo, do nosso dia no trabalho. Muito provavelmente a gente não passe 8 horas com a nossa família. Então, a gente também é responsável por fazer um ambiente bom para se trabalhar. E a gente precisa que a empresa nos diga, nos dê o direcionamento do que ela espera da gente, que a gente seja ouvido, que a gente possa aprender, que a gente possa se desenvolver na empresa. E eu, enquanto funcionário, também ter esse sentimento de dono. Porque quando eu tenho esse sentimento de dono... eu vou trabalhar diferente. Eu vou trabalhar muito diferente. É verdade. E resultado é natural. Eu preciso do resultado para ter esses benefícios que a gente tem para os funcionários, para continuar crescendo e possibilitando as sobras para os cooperados, para crescer e apoiar a comunidade nas ações sociais que a gente tem. Então, é um caminho de mão dupla, ele anda em conjunto. Então, eu acredito que para ter um bom ambiente de trabalho, são ações contínuas e são a união de pessoas e os resultados. Pode-se dizer que o Sicoob é uma empresa, uma cooperativa humana, que pensa nos seus colaboradores, né? Uma sociedade de pessoas, né? De pessoas no seu quadro funcional, de pessoas que são os cooperados. Os cooperados também não são um mero CPF, eles são sócios. Então, o propósito todo, né, desde o tratamento com o cooperado, com o funcionário, ele é bem alinhado nesse sentido de pessoas. Que legal. Estou encantada com a Joyce. Joyce, alguma coisa que eu não te perguntei que tu gostaria de falar sobre esse nosso bate-papo, que foi super rápido. Eu vi aqui, eu fiquei cuidando do tempo, já passou o nosso tempo e ficaria aqui conversando muito mais tempo contigo. Legal. Gostaria de acrescentar algo? Para quem, então, está assistindo nós, né, dizer que quem quer um desafio, quer uma oportunidade, uma empresa dinâmica, o Sicoob é, com certeza, um lugar que você pode se desafiar, aprender e crescer. Então, dizer que, sim, é um ambiente muito agradável da gente estar, da gente se desenvolver. E dizer que, quando a gente faz o que gosta, com certeza é muito mais fácil, né? Eu me preparo para as oportunidades que vão chegar e eu consigo aplicar aquilo que eu gosto no meu dia a dia. Como eu falei no início, eu nunca me imaginei trabalhando nessa área. Sim. E hoje já não me imagino trabalhando em outra. Então, todos os trabalhos têm, né, seus dias bons, seus dias não tão bons, né? Mas não tão bons, não no sentido negativo, no sentido de desafios. E eles fazem a gente ser melhor enquanto pessoa também. Faz a gente crescer. Então, eu acredito que essa união, né, de eu estar num lugar onde eu goste de estar e eu possa me desenvolver, com certeza faz com que a gente queira se desenvolver ainda mais. E a empresa cresce, o funcionário cresce, é uma convergência de valores e de ações que contribuem para que seja um bom lugar para trabalhar. E os cooperados sentem isso nos resultados também, né? Bom atendimento, nos produtos do Sicoob, enfim, né? Eu tenho que encerrar porque eu tenho que ir para casa agora mandar um currículo urgente. Vai dizer que não deu vontade, os meninos que estão aqui gravando, deu vontade de mandar currículo, né? Eles falaram que não, tá? O pessoal que trabalha aqui, eles disseram que não querem, tá? Muito obrigada, Joyce. Foi muito agradável conversar contigo. As informações, para a gente conhecer esse clima, essa coisa do Sicoob que nós, como clientes, como cooperados, às vezes a gente não conhece, né? Que é a parte interna que vocês cuidam desses detalhes. Foi bem interessante, uma troca de informações incrível. E te espero aqui de volta numa próxima oportunidade. Muito obrigada por ter vindo e aceitar o convite. Obrigada também pela oportunidade de falar um pouquinho aí da nossa rotina. E parabéns pelo teu trabalho. Ó. Quero ver se vai receber o prêmio de 15, né? É uma televisão, né? Isso aí. E depois é uma viagem. Isso aí. Olha só. Ela com certeza eu quero estar aí nos 15, nos 20, assim até chegar, sucessivamente. E depois da viagem é o quê? Fiquei curiosa. É um valor em dinheiro. Ah, é verdade. Joyce, muito obrigada. Esse foi mais um podcast do Sicoob. Até a próxima.